Muito bem, nós estamos voltando aqui, o segundo bloco do nosso painel regional Debates. Hoje, com prazer, conversando com Aníbal Teixeira, presidente da Fundação JK. Já a gente fala um pouquinho sobre a Fundação, né? Ex-ministro do Planejamento entre 1987 e 88, governo de José Sarney, e com formação em Direito, com formação em Economia e também ex-deputado estadual por Minas Gerais e ex-deputado federal também. Professor Iberê Cirna, mais uma vez conosco, né? E você tem à sua disposição o nosso telefone, sempre 30 17 91 10, além, claro, das redes sociais que você está acostumado a participar conosco, o Facebook ou o site da Santa Cecília TV, o Santa Portal também. Diga, Iberê, pois não. Eu queria só fazer uma lembrança aqui. A colocação do ministro aí, falando do Vale Transporte, Vale Refeição, o Leve Leite e outros projetos. O curioso é que toda vez que você tem as golfadas políticas alterando aquele que manda, ele parece que esconde debaixo do tapete essas políticas que vingam e ficam para sempre para a população e tentam criar novas políticas como um factoide mercadológico, né? Então, assim, ele quer criar alguma coisa. O que me parece é que os problemas do Brasil são sempre os mesmos. Nós, sabidamente, conhecemos o problema da educação, o problema da saúde, e a cada núcleo que toma o poder, ele cria lá uma série de programas, dá um nome muito particular, né? E aí, quando ele sai do poder, o outro que vem muda o nome. O problema continua. Então, o que eu sinto é que o problema é o mesmo. O nome das supostas soluções é que vão sendo alteradas de acordo com quem está mandando. Então nós estamos vendo aí Bolsa Família, Bolsa Micro-ondas, Bolsa Gás, Bolsa... Muito bem, se nós formos resgatar, isso existe no Brasil há muito tempo, diluído em outros programas sociais. E no fundo as pessoas têm toda uma visão de querer, a cada 4 anos, criar um novo nome. Ninguém lembra aqui, no início desta era, deste ciclo de poder, do Fome Zero. Não se ouviu falar mais disso. Meu primeiro emprego, não se ouviu. Então parece que nós criamos alguns fatos, alguns colam, outros não. E aí nós vamos pondo de lado. Esta coisa, assim, a raiz do problema é que ninguém ataca. Isso é que me deixa um pouco desesperado. O ministro está levantando aqui, e pouca gente sabia. Quando a gente fala lá do salário, né? Quando nós falamos do Vale Transporte, não é de agora, mas sempre o que entra quer dar uma pitadinha de sal, né? Para dizer que ele é meu, sou eu, e ele vai cobrar isso depois de uma eleição. Eu não sei se é isso, né, ministro? É bem isso, é bem isso. E como os marketistas que são responsáveis por são isso, os culpados por isso. Nós políticos vamos dividir um pouco aqui. Com certeza. O ministro Aníbal Teixeira continua afiliado ao PMDB, né? Continua. Teve alguma conversa mais próxima aí com o Michel Temer nos últimos dias aí? Tem tido de vez em quando, mas nos últimos dias não. E no princípio do governo, quando o Michel assumiu como vice-presidente? Nós fizemos o plano de governo do PMDB e foi apresentado ao PT para discussão. Foi até muitos itens. Antes da eleição ou já depois? Já na fase da eleição, durante a fase eleitoral. Ao tribunal. Né? Mas eu acho que realmente as suas ponderações são muito... Eu até estava falando aqui sobre as diferenças entre as manifestações antigas e as atuais, e tem um dado que é preocupante. Eu não quero fazer o terrorismo aqui, ideológico, mas é um problema interessante. Nós temos, há mais ou menos 5 meses atrás, o IBOP e a Fundação Getúlio Vargas resolveram saber quais eram as instituições que eram prestigiadas no Brasil. Então veja que coisa curiosa aqui. Em primeiro lugar, no IBOP, 75% as Forças Armadas. Forças Armadas? As Forças Armadas. Depois o Congresso Nacional com 19%. Por curiosidade aqui, até o governo federal, a imprensa escrita, grandes empresas, até grandes empresas estão na frente do Congresso Nacional. Na pesquisa já da Fundação Getúlio Vargas não entrou o Exército, entrou o Corpo de Bombeiro com 83% de prestígio. Aqui. Então, isso mostra uma coisa delicada, que ontem me deu uma preocupação. Quando eu peguei o jornal, vinha para São Paulo,
e peguei o jornal Folha, eu vi uma coisa interessante. Uma pesquisa aqui da Transparência Internacional sobre os órgãos, as instituições mais corruptas do Brasil. Esse é um dado desagradável, mas está aqui. Os partidos políticos ganharam o prêmio Nobel. 81% dizem que são as instituições mais corruptas. E vem aqui uma série delas, o Poder Judiciário. Essa pesquisa da Transparência Internacional, é isso? Transparência Internacional. Publicada pela Folha de São Paulo. Publicada pela Folha ontem. E isso, assustadoramente aqui, a menos corrupta, os militares. Eu quero que algumas pessoas da esquerda meditem um pouco sobre isso, tendo em vista, inclusive, o exemplo egípcio. Quer dizer, o Exército aparece há 4 meses atrás, 5 meses atrás, com uma das instituições pelo Ibope aqui, e depois aparece, né? Então é um negócio delicado, porque se você transpõe essa barreira entre a manifestação, o distúrbio civil e cruza essa fronteira para o assalto, o vandalismo, a guerrilha urbana, você pode pôr em risco alguma coisa. Então, a democracia estaria em risco. Eu falei de 2 manifestações, das 30 eu falei de 2, vou falar da terceira. Eu fui um dos organizadores da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E derrubamos o governo do Jango, e depois eu fui caçado pelos militares. Os motivos da minha cassação, que estão aqui no livro, no relatório do SNI, são muito pitorescos. Eu sou... porque fanático pelo Juscelino, ataquei os militares, disse que o governo era um governo ditatorial e defendi os bispos do Nordeste. Mas fui caçado por isso, está aqui. Os bispos do Nordeste que eram subversivos para a ditadura. Por isso que eu sou o flautista do rei, que é a frase que o Juscelino disse quando foi me dar solidariedade pela minha cassação. Eu estive sempre do lado errado. Ele que lhe deu esse Ele que me deu esse apelido. Até eu conto no livro aqui. O apelido é o flautista do rei. Deixa eu só mostrar aqui, né? Então, eu acho que realmente há que meditar um pouco a classe política, quem tem hoje responsabilidade de liderança, sobre esse problema. O Egito lutou 60 anos para fazer um governo liberal. Flautista do Rei, de Aníbal Teixeira. Esse livro é uma autobiografia? É uma autobiografia. Ah, perfeito. Mas você está fazendo esse comparativo? O Egito, nossas manifestações com a questão egípcia. Ficou 60 anos lutando para conseguir a liberdade, desde o governo do Saddam. E depois que consegue, elege o primeiro presidente democrata com falhas naturais para nós ocidentais, que é um governo ligado à igreja. E tal. Mas era preferível tolerar isso durante 2 anos do que fazer uma manifestação pedindo a presença do exército. Ele não vai dar conselho aos egípcios de jeito nenhum, porque eles têm uma experiência milenar disso com os faraós. Mas é bom que a história é a mestra da vida. Eu acho que realmente há que se respeitar o que já aconteceu, para a gente não repetir erros. Então, eu acho muito bom essa manifestação, inclusive que ela ocorra sem grandes dramas, sem violência, sem nada, mas é importante também isso ser meditado pelas lideranças. Sem dúvida. Edgar, eu vejo assim, existe há alguns anos no Brasil a desestruturação de todas as instituições e a falta de credibilidade. Então nós viemos destruindo, e a coisa que mais me preocupou, e eu defendo sempre isso, a hora que você destrói a família, né? A hora que você, por um processo econômico, por um processo educacional, você acaba com esta célula mais importante da sociedade, que é o que nós vivemos hoje, não podíamos explorar a coisa melhor. A insegurança, a falta de investimento na área da educação, quer dizer, isto tudo me deixa um pouco espantado quando lá atrás, um dos deputados, senadora, nós temos que tirar, né, por causa da homofobia, o pai e mãe, né? Nós vamos acabar com isso. Isso é uma lei, acho que a Marta que propôs, né? Entendeu? Tirar da certidão de nascimento a figura do pai e figura da mãe. Até porque é homofóbico, porque você pode ter hoje a defesa aí dos casais homoafetivos, né? E que podem ser pai e mãe. Então, o pai e mãe tem... Isto tudo me soa, não sei se isso é um problema da idade, viu, ministro? A gente vai ficando com um pouco mais de idade, vai ficando um pouco mais assustado. Isto tudo ajuda a esfacelar, na minha maneira de ver, mais ainda o conceito de família, que é o que nós temos que resgatar.
Este é o grande investimento do Brasil que ele não consegue fazer, por limitações econômicas, limitações culturais, quer dizer, tudo isto vai nos levando a destruir todas as instituições. Então, o que o ministro levanta aqui, e o Exército ou as Forças Armadas ainda tem uma certa... Porque também aquilo é fechado, eu não tenho acesso, né, a informações daquilo. Eu não tenho... E ainda permanece. Então, termina o judiciário. Só para lembrar como querem destruir esse tipo de coisa, eu falei num outro programa aqui da tal da PEC 33. E ninguém falou até agora. Falaram da 37. A PEC 33, ministro, que é aquela que tira que todas as decisões do Supremo, todas as súmulas vinculantes, deverão ser aprovadas pelo Congresso. Então, veja, esses três poderes acabam se esfacelando. Por quê? Porque o Legislativo vai acabar dando o aval para o Judiciário. Isto vira um samba meio perdido aí, que nós temos que ter cautela para pensar, porque senão não adianta. As instituições estão se deteriorando a cada dia. Esse é o grande risco que a gente vê na rua aí. E essa proposta de reforma política, não é? O ministro que foi muito enfronhado aí nos bastidores de Brasília, pertence ao PMDB, muito ligado ao Michel Temer, vice-presidente da República, presidente de honra do PMDB, não é? E foi ministro, repito, não é? Conhece lá os bastidores do Congresso Nacional, do Palácio da Alvorada, enfim. Como é que vê essa questão toda? Vira e mexe, entra governo, sai governo, se fala em reforma política, agora mais fortemente, por causa das manifestações todas pelo Brasil afora. O presidente propõe um plebiscito, o Congresso diz que não é possível fazer um plebiscito, o próprio vice-presidente Michel Temer foi o contrário, depois parece até que levou uma bronca, um pito da presidente, enfim, é o que a gente aprendeu aí pela mídia, né, do que aconteceu. Qual é a sua visão e que informações aí o senhor conseguiu obter aí? Aliás, o que acontece, o Edgar já sabe de tudo e me pergunta. Eu não sei de nada. Já sabe de tudo. Na verdade, a reforma política apareceu de repente. Eu me lembro até um episódio muito interessante. Eu fui uma vez à Ponte Nova fazer um comício e foi conosco um ícone do direito, que era um jurista famoso, todo mundo conhece, foi até candidato a vice-presidente, que era o Pedro Aleixo, e ele chegou lá e fez um discurso para um pessoal descalço e tudo. Ele fez assim: o que se precisa é de uma nova ordem constitucional e jurídica. Então eu havia acabado de ler o livro do Oliveira Viana sobre o idealismo da Constituição e lembrei disso, quer dizer, uma alienação total. Você está ali, coitado, com o pé no chão e tal. Então eu acho que, talvez, se nós queremos captar a vontade popular, hoje tem instrumentos de pesquisa no marketing perfeitos. Em vez de gastar 300 milhões no plebiscito e tal, com 30 milhões você contrata as 3 melhores empresas e faz uma pesquisa bem vertical e bem horizontal, com todas as camadas, com todas as regiões, com todas as idades, de maneira a você detectar realmente a vontade popular. Então, eu acho que isso... Mas isso eu não quero botar fogo nesse barco que se está tentando colocar no mar, mas é realmente isso. Agora, a reforma política é complexa, porque nós herdamos realmente uma série de coisas, desde os gregos, né? Antigamente a representação popular nasceu numa praia, porque a comunidade era muito pequena. Aí depois, quando houve o agrupamento urbano e depois o crescimento da população, como captar essa vontade? Então inventou-se a delegação, que o deputado é o delegado. Um número determinado de pessoas elege um deputado e ele passa a falar. Então é preciso também que o eleitor escolha melhor os deputados, sim, né? Porque também a culpa é um pouco do eleitor. Sem dúvida, ninguém cai no Congresso de paraquedas, né? Claro. Inclusive foi feita uma pesquisa em Minas, creio que pelo estado de Minas, 86% das pessoas, e o mineiro é muito politizado em relação a outros estados, muito politizado, não sabia, não lembrava em quem que votou para deputado estadual nem para deputado federal. Então eu acho que essa desvinculação, eu acho que também os partidos passam por uma crise aqui. Eu acho que você colocou muito bem isso, as instituições estão se deteriorando. Os partidos, o Sarney, uma vez ele disse assim, o muro de Berlim não caiu apenas em cima dos socialistas, não caiu em cima de todos nós.
Apareceu um livro, né, do Kilmer sobre o fim da ideologia, e é verdade. Quer dizer, hoje os partidos não têm conteúdo ideológico. Qual a diferença entre um partido e outro? Não existe. Então começam partidos a serem rebocados para segmentos tipo evangélicos, tipo grupo de ruralistas, tipo sindicalistas. Isso faz ressuscitar, veja o absurdo disso, o monelesco e o fascismo. A teoria doutrinária do fascismo era da representação das profissões. Quer dizer, já naquela época, em 1933, quando eu nasci, o Mussolini já dizia que os partidos não representavam coisa alguma, que a sociedade teria que ser representada pelas profissões. Então é um problema interessante. E mais tarde os analistas, os estudiosos de ciência política, chegaram a conclusões interessantes. Por exemplo, um ferroviário que mora na Pensilvânia é muito mais próximo de votar de um ferroviário que mora em Nova York do que do vizinho dele. Então, o indexador é a ideologia, o partido, é a região e é principalmente a profissão. Então, talvez, ao repensar a democracia, nós temos que considerar, por incrível que pareça, isso. E se todos podem achar que eu sou um pouco fascista, eu digo que a minha origem foi de direita, sem vergonha nenhuma. Depois eu andei militando na esquerda, mas na verdade eu tive, como muitos pensadores brasileiros, foi uma onda e realmente isso. Mas eu acho que é fundamental realmente uma reforma política, mas não feita também de improviso, como se quer fazer, apenas para sanear esses protestos populares. É preciso fazer isso com mais responsabilidade. Vamos então para o nosso segundo intervalo. Já já a gente retoma aqui o painel debates. Rapidinho. Eu estou falando demais.